bem? Vamos dizer que está tudo bem, né? Para ver se as coisas vão melhorando com fé em Deus. Tudo vai melhorando aos poucos, né? Porque a cada dia a saudade só aumenta, a vontade de reencontrar todos vocês, né? Para a gente poder estar frente a frente, como nós éramos antigamente. É como eu sempre digo, nós éramos felizes e não sabíamos. Então, veja só, no nosso cronograma das avaliações, a nossa primeira avaliação é de história, né? A primeira avaliação vai ser de história. Que eu até já tinha marcado o tempo. Então, por quê? Já tinha marcado antes, assim que nós ficamos em casa, melhor dizendo, assim que veio a questão do distanciamento social, né? Então, assim, eu já tinha enviado para vocês e tornei a fazer isso de novo a semana passada, se não me foge a memória, né? Eu acredito que vocês já deram uma lida nesse material, né? Aí eu pergunto para você, por que é importante estudar história? Para que a gente estuda a história? Né? De repente, eu não gosto de história. Eu acho história é a matéria muito chata, é muitas coisas, muitas datas, muitos acontecimentos. Mas por que a gente tem que estudar a história? Por que é importante estudar a história? Gente, graças à história é que a gente sabe dos fatos que aconteceram nos nossos antepassados, né? Ao estudar a história, podemos conhecer sobre mais sobre nós mesmos, sobre o lugar em que vivemos, sobre as pessoas que já estiveram por aqui, que já passaram por aqui, sobre os acontecimentos históricos do nosso país. Vocês parou para analisar? Se não tivesse essa questão da história, nós tínhamos conhecimento que os índios já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Nós tínhamos conhecimento no marco da história da chegada dos portugueses. Ontem mesmo foi o dia da abolição dos escravos, né? Quando a princesa assinou a Lei Áurea, que aboliu os escravos, porque antes dessa lei teve outras leis, mas essa foi a lei que deu um basta, né? Aí nós sabíamos disso? Não. Nós não iríamos saber disso, porque quem iria contar? Né? Certo que hoje o amparato para se fazer estudar um fato histórico é mais sofisticado que antigamente, né? Mas graças aos historiadores, quem são os historiadores? Né? Pessoas que estudam a história. Para você ter ideia, tem coisas que vocês brincam, né? Que já vem, ó, no passado. Né? Aquelas brincadeiras de esconde-esconde, aquelas brincadeiras de bolinha de gude, já é dos antepassados. Veja só, aquela brincadeira de esconde-esconde tem uns 300 anos, que a origem dela é na Europa. Então, se não fosse a história, nós saberíamos disso? Não. Então, por que é importante estudar história? Que é por meio da história que nós conhecemos a nós mesmos, conhecemos o meio em que vivemos, né? A gente descobre a história, a gente vê o estudo da história dos nossos antepassados e assim por diante. Então, veja só. Eu lembro que, parece que foi o ano passado, eu estudando, vendo um trabalho de história na sala, e eu falei sobre a questão de uma urna fúnebre, parece que era, se não me foge a memória, era isso. Então, que enterrava os índios, era como se fosse um vaso, aquilo tudo. Quando foi depois, no nosso estado de Alagoas, apareceu uma. Lá em União dos Palmares. Porque União dos Palmares tem um acontecimento histórico no nosso estado. Né? Como é que a gente sabe? Por meio do estudo da história. Quem foi que esteve lá? Zumbi. Lá foi o maior quilombo dos Palmares. Então, se não fosse a história, nós não tínhamos esses conhecimentos. Então, como é que os historiadores fazem isso? Né? Como é que eles montam aquela origem da história? Eles vão juntando fatos históricos, fontes, né? Eles vão, vestígios, vão juntando tudo direitinho e os aspectos e chegam às fontes históricas e vão construindo a história. Tá? Então, muitas mudanças foram acontecendo no decorrer do tempo.
né? Na página 6, no seu livro de história, que essa é a unidade no qual a gente está vendo para a prova, tem tipos de fontes históricas, né? Tipos de fontes históricas. Elas podem ser escrita, fontes materiais, fontes orais, fontes iconográficas. O que é fontes iconográficas, gente? Veja só, é uma pintura, uma fotografia, um desenho, um filme, uma gravura e outras coisas. Aquela imagem que a gente tem de Dom Pedro, né, no período do 7 de setembro, a gente tem uma imagem da história que é aquela que Dom Pedro, né, com aquela cavalaria toda, as margens do Riacho Ipiranga, que dá o grito da independência. Aí toda vez eu sempre pergunto, será que aquela imagem foi assim registrada naquele momento? Naquele tempo, né, as pessoas que apanhavam os fatos históricos já tinham um aparato tecnológico que tem hoje? Não, aquela imagem, né, ela foi criada como o pintor imaginou que tenha sido aquilo ali, né? Imaginou que tenha sido. Então aí são fontes o quê? Iconográficas. É muito difícil você pegar um texto da independência do nosso país para não ter aquela imagem, né? Aquela imagem representa isso. Então veja só, aí vem história, acontecimentos e linha do tempo, né? Com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo, porque se você ver lá na página 9, a gente tá vendo que é a linha do tempo do telefone, né? Porque assim, eu já falei até a respeito disso em uma outra aula, né? Como era o telefone, depois foi mudando, foi se modificando, ficou mais sofisticado, que hoje você tem, os telefones são completos, tem de tudo, a maioria dos telefones hoje tem de tudo, né? Se você tem um telefone que não tem esses aplicativos, essas coisas todas, já tá fora de moda, tem que ter de tudo, né? Mas se você tem uma ideia, antes, todo mundo tinha acesso ao telefone, né? Eram poucas pessoas que tinham acesso. E depois, hoje, né, hoje não é mais nenhuma. Como é que se diz assim? Deixa eu dizer para vocês a palavra certa. Hoje não é mais nem luxo se ter um telefone. Hoje é uma necessidade de se ter um telefone. Hoje se faz necessário, tá? Então se faz necessário. Mais adiante, a gente vê como uma forma de marcar a passagem do tempo, né? Como é que se marcava a passagem do tempo? Na página 11. Tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, o porquê que é importante, as mudanças que aconteceram durante as transformações, né? As mudanças que aconteceram nos períodos, né? Porque tem até na história, tem a pré-história, a idade moderna, tem essas mudanças que aconteceram. Então, tem gente que vai falar da idade da pedra. Ah, fulana da idade da pedra. O que é a idade da pedra da história? Foi quando o quê? Ah, fulano na época que surgiu o fogo, tá? Então, a gente só tem conhecimento, é importante para nós conhecermos a nós mesmos. Estudar história é importante para nós conhecermos a nós mesmos, o meio em que vivemos, conhecer a história dos nossos antepassados. Se não fosse a história, muita coisa nós não conhecíamos, né? Nós não tínhamos conhecimento. Tem os registros, foram as fontes históricas, tem os historiadores que pesquisam, que buscam para provar que aquilo aconteceu, que é verídico, que foi verídico, que é verídico, né? Vem as descobertas, certo? E, para finalizar, lá na página, até a página 17, que eu pedi para que vocês fossem estudando, né? Aí da página 18 a 20, tem uma atividade, que é um complemento da unidade. História, 18 a 20. Aí você resolve essa atividade, tá? Que quando for na próxima aula, eu já vou fazer uma correção com vocês dessa atividade. Amanhã eu faço uma correção dessa atividade, né? Para que fique melhor entendido, que eu acredito que vocês já leram,
já leram, esse aqui é muita leitura, tem muita leitura, questão da história, a importância de estudar a história, os fatos históricos. Aí eu acredito que vocês já leram, que é aqui, deixa eu me ver, tá? O que é história? Pistas do passado, história, acontecimento na linha do tempo. Então, veja só, aí eu acredito que vocês já leram esse material. Aí tem uma atividade complementar. Aí vocês irão resolver essa atividade complementar de história. E na próxima aula, amanhã, eu irei fazer essa correção. Então, preste atenção, resolve a atividade ainda hoje, tá? Ainda hoje, na aula de amanhã, eu vou fazer uma correção para facilitar. A nossa primeira avaliação na segunda-feira é de história, ok? Tchau, até a próxima.